Olá, qual a influência do sentido de um bloco de estacas relativo a um pilar? Eu fiz essa pergunta anteontem no Instagram e teve algumas respostas, mas a questão é, primeiro, teve gente que falou, a carga pontual é igual, vai dimensionar o pilar, se for só carga gravitacional, dá na mesma. E a questão é, se você não sabe o que é o princípio de Saint-Venant, realmente você vai pensar isso. Só que isso é uma maluquice completa. Tá? Primeiro, vamos desenhar aqui como que muitos engenheiros e inclusive alguns softwares do mercado modelam esse bloco. Ok? E eu vou considerar o quê? Duas estacas de 40 afastadas 1,20 m, só para ter o afastamento, né? afastadas 3 diâmetros, ok? 3 diâmetros aqui, tá? NK de 100 toneladas e um pilar de 20 por 55, tá? E por que isso aqui, ó? Se o NK fosse de menos de 50 toneladas, nem faria sentido ter duas estacas. Eu resolvi com uma estaca tranquilamente, tá? Inclusive, já resolvi pilar com mais 100 estacas com uma estaca, mais 100 toneladas com uma estaca. Claro, não uma estaca de 30, mas uma estaca de diâmetro adequado sempre é mais econômico. Mas vamos imaginar essa situação aqui. Então, o momento fletor calculado com uma carga pontual afastada de 1,20 m vai ser 30 toneladas-força-metro. Imaginando que meu bloco tenha 50 centímetros de altura, nós temos uma área de aço de 12 ferros de 16. Ok? Tá? Então, a armadura necessária aqui seria 12 ferros 16. Agora, vamos lembrar do princípio de Saint-Venant. E eu parafraseando ele falou o que o Saint-Venant falou. O que é o princípio de Saint-Venant? Que a gente só pode considerar uma carga como realmente pontual quando a gente estiver longe dela. Ou seja, eu tenho uma carga que eu acho que é pontual, mas quando eu chego no local, ela se torna uma carga distribuída. Okay? Isso que tem que entender, que não existe carga realmente pontual. Toda carga é distribuída em uma certa área. E quando eu estiver perto dessa área ou dentro dessa área, eu não posso imaginar com aquela carga sendo pontual ainda. Então, para analisar estacas, não há problema. Só que é uma maluquice completa para analisar o bloco. Então, eu peguei o mesmo modelo aqui, coloquei uma carga com uma largura de 55 centímetros de 181 toneladas, o que vai dar os mesmos 100 toneladas-força total. E o que aconteceu aqui foi o seguinte: o momento fletor, que era de 30 toneladas-força-metro, foi para 23 toneladas-força-metro. Ok? E aqui entra a questão. Nessa brincadeira, a gente economizou 3 barras. Ok? Eu estava com 12 ferros 16, esse mesmo bloco agora pode ter 9 ferros 16, porque eu reduzi o momento fletor em quase 25%. Ok? Tá? E por que teve essa redução? Porque a carga tem uma distribuição, ela não está pontual realmente. Ok? Essa é a primeira questão. Então, sim, tem diferença. Então, vantagens de um bloco alinhado ao pilar. E só para a gente comparar, tá? Mas se o pilar tivesse virado, se eu tivesse colocado o pilar perpendicular ao pilar, o bloco perpendicular ao pilar, o momento fletor não seria 30, seria 27,5. Ok? Tá? Então, eu posso pegar meu vão e subtrair desse vão metade da largura do pilar no sentido do bloco e eu vou ter o vão efetivo médio. Ok? Tá? E por isso tem uma redução. Agora, então, primeira vantagem, menor momento fletor. E isso é uma vantagem gigante. É um bloco com menos momento fletor. Esse é um bloco mais econômico, tá? Porque, primeira questão ele pode ter menos aço. Uma segunda vantagem tão importante quanto, até no caso aqui, até mais importante, dependendo do custo do material na sua região, custo da mão de obra, é que, como o vão efetivo é menor, eu posso reduzir a altura do bloco. Ok? Por quê? Porque a biela vai ficar mais na vertical na prática. E, consequentemente, se ela pode ficar na vertical, eu posso reduzir a altura e manter o mesmo ângulo. Ok? Em vez de aumentar a resistência da biela, eu posso reduzir a altura fazendo isso. Segunda vantagem, o bloco pode ser menor também. Então, eu reduzi a quantia de aço, eu reduzi a altura e a terceira vantagem, eu posso reduzir a largura também. Claro, novamente, vamos lembrar aquela questão. Se eu tenho um pilar com 20 toneladas, não faz sentido fazer bloco de estacas. Tá? Até 50 toneladas de força não tem motivo lógico para ter bloco de estacas.
Okay? O ideal é uma estaca por pilar e, se precisar resistência, aumente a profundidade, não quantidade de estacas. Mas, ok, eu tenho um pilar mais carregado, que eu quero demonstrar, por exemplo, um pilar de 25 por 100. Um pilar que vai ter mais de 200 toneladas. O que vai acontecer aqui é o seguinte: se eu coloco ele alinhado, se o bloco está alinhado ao pilar, eu posso fazer um bloco de 60 centímetros de largura tranquilamente, sabe? A estaca tem 50, o bloco pode ter 60 centímetros tranquilamente. Agora, e se fosse perpendicular, como está aqui na imagem abaixo, ó, um pilar de 25 por 100 não caberia num bloco de 60. Eu teria que fazer um bloco mais largo ainda, teria que fazer um bloco de 110 de largura, para que com o cobrimento fique 100 centímetros. Ok? E aí entra a questão, vai ser o dobro de concreto quase que eu estou gastando nessa brincadeira de fazer pilar, um bloco perpendicular ao pilar. Outra vantagem gigante do bloco paralelo ao pilar. Terceira vantagem, resistência a momento fletor no eixo forte. Então, se eu tenho um pilar rígido em um sentido, e, claro, não vou um pilar de 25% numa casa de terra, a não ser que seja um arquiteto maluco e tudo mais, não faz sentido por questão estrutural isso. Tá? Um pilar de grande porte eu vou ter quando? Para ter duas estacas ali, eu vou ter que ter pelo menos uns 4 pavimentos, a não ser, quem sabe, um outro pilar, mas para isso ser comum, vai ser em prédios. E daí eu vou ter cargas de vento consideráveis e talvez tenha que ter um pilar de contravento da estrutura, na verdade. Eu vou ter pilares de contravento, mas eu tenho que ter um pilar, quem sabe, com uma carga de vento significativa. Então, um pilar de 25 por 100, por exemplo, ele é 4 vezes mais espesso e 16 vezes mais rígido contra vento no sentido forte. Se eu tenho um pilar de uma obra que ele tem 100 centímetros por 25, é o vento que bate solicitando ele quando ele tem no sentido 100, que vai realmente, ele vai pegar quase toda a carga. E entra a questão, se eu tenho duas estacas afastadas, elas também são rígidas e o pilar consegue pegar esse momento, não a cortante, mas só o momento, e transmitir com compressão em uma estaca e tração em outra, ou redução da compressão em outra. Tá? Geralmente redução da compressão, porque se for um momento muito alto eu tenho problemas de armadura integral entre outros fatores, mas ainda assim seria mais eficiente. E lembrando que ele não transmite a força cortante, então a estaca ainda vai ter momentos, ok? Tá? Só que se o momento do perpendicular ao pilar é muito maior. É muito mais crítico para a estaca, porque ela vai ter que absorver tudo como momento, ela não vai ter essa questão do binário. Então, é uma das vantagens do bloco alinhado, ajuda a resistir. Quarta vantagem, aumenta a rigidez da obra, pois se o bloco está alinhado num sentido, ele é rígido naquele sentido. Se o pilar está alinhado no mesmo sentido, os dois são rígidos no mesmo sentido. Então, se eu aplicar uma carga na estrutura, o pilar deforma pouco e o bloco deforma pouco. Tá? Se o pilar está em um eixo e o bloco está no outro eixo, o que vai acontecer é o quê? Que quando eu aplico carga num eixo, o pilar deforma muito, quando eu aplico carga no outro eixo, o bloco deforma muito. Okay? Eu não vou ter a opção de deformar pouco. Então ele não vai ser eficiente contra momento fletor em nenhum dos eixos. Okay? Inclusive, se eu quero fazer um pilar e eu quero que esse pilar tenha uma resistência contra ventamento baixo, eu quero que ele não absorva, que esse pilar só para suportar carga e compressão, seria uma solução, né, para esse pilar não absorver, mas é uma maneira de enfraquecer a obra. Então, a questão é, eu tenho uma rigidez muito maior, tenho uma eficiência muito maior, uma deformação menor com o pilar alinhado ao bloco. Ok? Quinta vantagem, que tecnicamente é similar à primeira vantagem, mas só aplicada de maneira diferente, que permite blocos de várias estacas sem momentos, muitas vezes, momentos fatores mínimos, tá? Porque vai ser só questão de biela tirante e uma armadura mínima, quando for um pilar parede longo. Imagina que eu tenho um pilar parede de um prédio, ou até uma parede mesmo de concreto bruto assim, que pode acontecer, se eu tenho um prédio de 40, 60 andares e tem um pilar de contraventamento lá que é de 30 por 500 centímetros, é um pilar, é uma parede de concreto mesmo, tá? Se esse pilar é de 500 centímetros, eu posso colocar várias estacas ao longo dele e tecnicamente eu vou ter um bloco ali, mas o bloco vai ser só para transmitir cargas as pontuais distribuídas ali, que meio que bem vai acontecer dentro da parede mesmo, então nem vai ter momento fletor no bloco, ok? Então é outra vantagem gigante que a gente pode ter.
E muitas vezes entra a questão que a ideia base do vídeo, a comparação básica que está fazendo é duas estacas, mas imagine a seguinte situação, vou até apagar isso aqui, ok? Tá? Mas imagine a seguinte situação, que eu tenho aquele nosso pilar robusto para burro, ok? 500 centímetros por 30 aqui de espessura, tá? Com certeza não vai ser um pilar que a carga de um pilar desse porte vai ser gigante. Ok? A gente está falando de um pilar que vai ter tranquilamente aqui mais de 1000 toneladas. Não é absurdo um pilar desse aqui com mais de 1000 toneladas. Então o que eu poderia fazer muitas vezes seria o quê? Em vez de colocar 3 estacas, 4 estacas, poderia colocar até um bloco de estacas mais rígido nesse eixo. Como que eu poderia fazer isso? Quem sabe uma estaca aqui, outra estaca aqui, entendeu? Mas eu faço, quem sabe, 2 linhas de estacas aqui, ó, mas mais estacas no sentido que o pilar é rígido, ok? No caso tem 10, tem até 15 estacas aqui, pode acontecer de um pilar disso aqui ter 15 ou mais estacas. Ok, mas um pilar de 1.500 toneladas vai ser 15 estacas de 100 toneladas, cara. Vai ser tipo 15 estacas de 60 centímetros de diâmetro. Isso aqui é normal num pilar desse porte. Mas a questão é, eu ainda tenho mais rigidez no sentido do pilar, e daí eu consigo aproveitar a rigidez dessa parede, ok? Poderia ter uma modelo diferente? Poderia, tá? Mas essa é a questão na prática. No caso, até essa estaca até, no caso, um pouco para fora do bloco, mas ainda assim, mais rígido nesse eixo e reduzindo o momento fator global. Bom, mas voltando para cá então, vamos para as vantagens do bloco perpendicular ao pilar. Então, primeira vantagem. A primeira vantagem é maior rigidez no eixo fraco. Então a gente consegue travar o pilar sem precisar passar uma viga nem nada do tipo. E é meio que isso. Tá? Até que a gente tem uma segunda vantagem, que é salvar o projeto maluco. Que se por algum motivo o pilar é rígido em um eixo, mas tem momentos no outro, tá? Então o ideal seria ter um pilar rígido em X, mas o arquitetônico complexo exigiu que o pilar fosse rígido em Y, e daí eu tenho um pilar que tem pouca espessura, mas ele tem muito momento naquele sentido. E claro, se é um pilar entupido de aço, pilar com vários problemas, mas muitas vezes eu consigo pelo menos resistir um momento fator gerado, fazendo o bloco paralelo a maior momento, não maior sentido do pilar, ok? Tá? Isso acontece quando o ideal seria uma concepção e a gente não conseguiu fazer ela porque o arquitetônico impedia. Então, conclusões. Exceto se houver algum motivo muito bom, que basicamente é o que? Eu preciso economizar uma viga, não me importa de perder resistência contra vento. Tem que ter um motivo muito bom para essa economia ser realmente considerável, porque eu vou enfraquecer a obra toda por questão de economizar uma viga, ok? Então eu vou aumentar o custo do bloco para economizar uma viga, então não vai ser por questão de economia, tá? Essa seria uma questão, e a outra questão é quando o arquiteto é maluco. Ok? Agora entra a pergunta, eu já utilizei perpendicular? Sim, porque eu já peguei vários projetos malucos, mas a maioria ainda é bloco de uma estaca. A maioria dos meus pilares é bloco de uma estaca. Mesmo que seja uma estaca de grande diâmetro, ela tem mais eficiência, e apenas em casos bem raros, fazer um bloco forte no pilar fraco eficiente. Basicamente, ó, de maneira similar a fazer uma viga mais larga do que alta, ok? Então, essa pergunta aqui que eu fiz, na prática, ela é similar a perguntar: o que é mais eficiente, uma viga em pé ou deitado? E a resposta é óbvia, em pé, e da mesma maneira, deveria ser alinhado ao pilar. Depende dos esforços, tecnicamente a questão, você pode achar que sim, mas na verdade só vai acontecer quando o arquiteto é maluco, ok? Então a regra base é o quê? Que em qualquer condição normal de projeto, eu quero o pilar alinhado no eixo do momento, porque eu quero, da mesma maneira que uma viga eu quero ela alta e não larga, ok? E eu quero o bloco alinhado ao pilar, ok? Então essa seria a questão, tá? Então eu fiz essa enquete no Instagram, teve esse voto aqui, pode ser uma discussão, mas como base, sabendo de 5 vantagens pesadas do bloco alinhado ao pilar e 2 vantagens justificáveis que tecnicamente entra a questão similar a uma viga mais larga que alta. O arquitetônico exige, ok, mas o arquitetônico exige não é uma justificativa para dizer que é melhor, uma justificativa para dizer que eu tive que escolher o pior, porque não tinha outra solução, ok? Tá? Então, eu vou considerar 23% de acerto. Se você quiser achar 68%,
É uma questão é possível debater, mas eu vou dizer 23% de acerto. Por quê? Porque em qualquer condição usual é muito mais eficiente que se o pilar é rígido no eixo, o bloco seja também, ok? Tá? E se quer aprender como otimizar uma obra através da escolha ideal de fundações, seja as rasas ou superficiais, dentro dos cursos abaixo eu abordo justamente isso, ok? Todos os cursos eu abordo os dois tipos de fundações e como modelar e como otimizar nesses casos, ok? Eles podem ser adquiridos no link da bio ou, se for no Instagram, no caso está no YouTube, na descrição aí abaixo, beleza? Mas por enquanto é isso.